cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todo que ouvir esse vídeo. Tenho aqui mais uma mensagem de Deus para a sua vida, para lhe abençoar. Preste a sua atenção para que você ouça essa reflexão da mensagem da palavra de Deus para a sua meditação nesta tarde. Quero aqui ler alguns versículos da palavra de Deus para que você possa meditar, para que nós venhamos meditar nesta tarde. Quero ler aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, que escreveu o apóstolo, que escreveu São Lucas, capítulo 8, e versículo 22, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Então vou ler aqui a partir do versículo 22, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passamos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. Então sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Estes cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Então nós temos aqui uma reflexão da palavra de Deus para a nossa meditação a respeito dessa passagem bíblica, e nós vamos meditar aqui neste momento, que fala sobre esse milagre que aconteceu, que os discípulos, juntamente com Jesus, foram atravessar este lago. Com certeza o lago que Jesus sempre andou, que é o mar da Galileia. E numa dessas feitas, esta passagem por este lago, se encontraram no meio do lago e sobreveio esta grande tempestade. Só que Jesus estava com eles dentro do barco. Então ali Jesus, cansado, ele adormeceu e dormiu. Então, no momento que Jesus dormiu, Jesus como homem, porque Jesus como Deus, ele não dorme, ele sempre está acordado para lhe ouvir, ele sempre está atento para lhe ouvir, ele sempre está pronto para lhe ouvir, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas aqui o Jesus homem, ele adormeceu e dormiu. Então, no momento que Jesus dormiu, sobreveio esta grande tempestade. Então seus discípulos ficaram em assombro, preocupados, achando que iriam morrer. Só que tem um detalhe: Jesus estava com eles no barco. Jesus estava no controle. Jesus não estava só no controle, Jesus está no controle. Jesus está no controle da minha vida, Jesus está no controle da sua vida. Mas uma observação aqui interessante que nos chama a atenção é que no meio dessa tempestade, no meio deste alvoroço que os apóstolos, os discípulos se encontravam, Jesus não se acordou. A tempestade não acordou Jesus. O vento não acordou Jesus.
a situação não acordou Jesus. Mas o que nos chama a atenção aqui é que quando os apóstolos clamaram a ele acordou. Ele acordou. Então, algo forte aqui que Deus fala conosco por intermédio desta palavra é que os problemas do mundo não acordam Jesus. Os problemas do mundo não chamam a atenção de Deus. Agora, o que chama a atenção de Deus é quando o homem se dispõe a clamar a Ele, é quando o homem se dispõe a buscar a Ele. Então eu quero lhe dizer por intermédio desta mensagem, Jesus está vendo a sua dor, Jesus está vendo a sua dificuldade, Jesus está vendo a sua doença, só que a sua dor, a sua doença, a sua dificuldade não vai despertar o mestre, não vai chamar a atenção do mestre, mas quando você se dispõe a clamar, quando você clama por ele, quando você busca ele, ele está pronto para lhe atender. Então aqui, quando eles, com certeza, há muito tempo, eles estavam em apuro, no meio dessa tempestade, talvez desesperado, achando que iria morrer, mas a tempestade não acordou Jesus. A tempestade não despertou Jesus. Os problemas do mundo não despertam Deus, não vão acordar o Senhor. Agora, quando o homem clama a Ele, quando o homem busca a Ele, quando o homem se dispõe a buscar a Ele, então Ele entra em ação. Então, você que está sofrendo, achando que Deus não está olhando para você, achando que Deus não está lhe ouvindo, eu quero lhe dizer, o Senhor está vendo. Agora falta você ter uma atitude, falta você ter uma posição em buscar Ele, clamar a Ele. Então Ele vai se levantar e vai te dar vitória diante desta situação. Então, os discípulos viram que a tempestade não ia acalmar e Jesus ali dormindo, porque a tempestade não acordou ele. Mas quando os discípulos clamaram, ele despertou. Então ele repreende o vento, ele repreende a tempestade e logo o vento se acalma, a lua se acalma, a tempestade se acalma. E eles ficaram muito alegres. Eles ficaram muito alegres, em bonança, ao ver aquela situação. E o mais interessante é que eles andavam com Jesus, já tinham visto Jesus realizar vários milagres, mas ainda não tinham certeza que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Porque eles se perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles se perguntaram, ficaram se perguntando. Jesus disse, homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Ei, eu quero lhe dizer, você está no meio de uma tempestade, mas eu quero dizer, o barco não vai afundar, porque Jesus está no controle, Jesus está dentro do barco. E quando você despertar para buscar Ele, você que ouvir esta mensagem, que está passando por uma situação difícil, esperando Deus agir, você que está se perguntando e dizendo, será que Deus não está vendo? Eu quero lhe dizer, não está chamando a atenção dele, é preciso você clamar. É isso que Deus está esperando do homem, que o homem clame a Ele, que o homem busque a Ele. Para me finalizar aqui esta reflexão, conta-se um fato de um homem que, um cabeleireiro ateu, um certo pastor foi cortar o cabelo com ele,
E ele disse: pastor, não existe Deus. Não existe Deus. E o pastor perguntou: por que você diz que não existe Deus? Porque se existisse Deus, não existia tantos problemas no mundo, tanto sofrimento. E o pastor ficou sem resposta. Mas quando o pastor ele termina ali de cortar o cabelo do pastor, o pastor vai embora, e quando o pastor ia saindo ali do salão, o pastor vê um mendigo, barbudo, cabelo grande, e o pastor volta para trás. E o pastor diz: não existe cabeleireiro no mundo. E o cabeleireiro pergunta: pastor, mas eu terminei de cortar seu cabelo, eu sou o cabeleireiro. O pastor disse: não existe, porque se existisse, este mendigo, este homem não estava com o cabelo tão grande, com a barba tão grande. Então ele perguntou, disse para o pastor: pastor, mas ele não me procura. Então o pastor respondeu para o cabeleireiro e disse: então como é que você pode dizer que não existe Deus se você não procura Ele, se você nunca procurou a Ele? Então é como esse caso aqui do discípulo. No meio da tempestade, Jesus estava dentro do barco, dormindo, e eles estavam vivendo aquela tempestade, porque eles demoraram para clamar a Jesus. Talvez eles acharam que Jesus estava vendo, e com certeza Jesus sabia, Jesus estava vendo, só que a tempestade, os problemas no mundo não têm poder para chamar a atenção de Deus. Agora, quando o homem se volta para Ele, o homem clama a Ele, então Ele se manifesta com uma solução, com uma provisão. Então que fique essa reflexão para a sua vida, que Deus lhe abençoe, nos ajude nesse canal. Peço mais uma vez, deixe seu like, inscreva-se para receber mais mensagens, toque o sino, e que Deus lhe abençoe. E em vez de você estar aí se lamentando, se perguntando por que, será que Deus não está vendo? O Senhor está. Agora Ele está esperando você se manifestar, você clamar a Ele. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Depois estaremos mandando mais reflexões, mensagens, para Deus lhe abençoar, em nome de Jesus.